mas que sempre falam ao nosso coração. Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Eu vou ler dos versículos 1 ao 3. Evangelho de João 14, 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós necessitamos da iluminação do Teu Espírito. Nós necessitamos, Senhor, da assistência do alto, para que possamos entender a Tua palavra, compreendê-la e praticá-la. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Fale ao nosso coração, Deus, e nos use mais uma vez, apesar de nós. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, pode parecer insistência da nossa parte falar acerca daquilo que nós, como seres humanos, vivenciamos aqui na Terra. Parece insistência da nossa parte falar acerca do fato de passarmos por tribulações, passarmos pelo vale da sombra da morte. Mas esse assunto, ele é recorrente, porque no decorrer da nossa vida, dos nossos antepassados, de outras gerações, e até mesmo no início da igreja, nós vemos, e do ser humano, após o pecado, nós vemos que isso é algo que a cada geração vem acontecendo. E por mais que nós desejamos, quem sabe, ocultar essa realidade, omitir essa realidade, ela está diante de nós. Ela está diante de nós. Não temos como negá-la. Mas é preciso olhar para as circunstâncias difíceis e tribulações da nossa vida à luz da palavra de Deus. E isso nós podemos fazer porque nós cremos nela e confiamos nela. Portanto, é importante que nós saibamos como viver a vida cristã em meio ao caos, em meio à tribulação, em meio às aflições. E é isso que o texto nos ajuda a compreender. É isso que esse texto nos ajuda a compreender. Eu coloquei como tema da nossa mensagem, conforto divino para os dias maus. Porque, irmão, se não tem como negar essa realidade, até porque Jesus disse, no mundo passais por aflições, nós precisamos saber como enfrentá-los, como agir diante dessa realidade. E isso nós aprendemos à luz da palavra de Deus. E aqui, queridos irmãos, Deus, o próprio Deus, Ele traz para nós o conforto que nós precisamos, que nós necessitamos nos dias maus. Porque Ele chega, Ele surge diante de nós. Aqui então Jesus, Ele estava se despedindo dos discípulos, Ele já havia falado isso, que Ele iria. E aí então houve um momento difícil na vida dos discípulos, porque eles estavam andando, caminhando com Cristo e não esperavam, não haviam entendido ainda a missão de Jesus. Como assim? O Senhor vai embora? O Senhor vai embora? E o que será de nós? Houve então um tumulto no coração dos discípulos, uma aflição, uma angústia, porque Jesus falava que Ele iria embora.
Então Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, como Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que está dentro de nós, o que passamos, o que sentimos, o que enfrentamos. Ele traz essa palavra de conforto para o dia mau. Porque aquele era um dia mau para os discípulos. O mestre iria embora. O mestre iria embora. Eles estavam se sentindo um pouco como que perdidos, sem direção talvez. Jesus promete o Consolador. Mas aqui ele traz essa palavra de conforto para nós, irmão. E eu quero, nesta noite, trazer 3 aplicações. 3 pontos, 3 realidades que o texto passa para nós, para enfrentarmos a realidade do sofrimento na nossa vida. E a primeira coisa, irmãos, é descansar em Deus e nele confiar. Essa é a primeira atitude que Deus passa para mim e para você, ao passar pelo vale da sombra da morte, ao passar pelas crises desta vida, ao passar pela aflição e a tribulação, que são das mais variadas que nós enfrentamos a cada dia. Então Cristo passa para nós esta verdade, a primeira, descansar em Deus e confiar nele. Por isso no versículo 1 ele diz: não se turbe o vosso coração, não se turbe, credes em Deus, credes também em mim. Não permita que haja escuridão, que paire a escuridão no vosso coração. Não se turbe. Não deixe que o seu coração fique obscurecido, nublado. Não deixe que ele fique perturbado, agitado. Tudo isso significa turbar. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Mas credes em Deus. Havia uma angústia muito grande, repito, pelo fato de Cristo haver dito que iria embora. E lá no capítulo 16, no versículo 6, Jesus continua falando sobre esse tema, quando ele diz assim: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. A tristeza encheu o vosso coração. Irmãos, a tristeza em si não é pecado. Quantas vezes nós ficamos? Quantas vezes nós ficamos tristes pela realidade que nós estamos passando, pelo contexto muitas vezes particular que nós estamos vivendo. Mas nessa hora nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o aconselhamento do Senhor para nós. Ele nos leva para perto dele quando a tribulação chega. Por isso que ele diz: não se turbe, credes em mim, credes em Deus e credes também em mim. Então Jesus ele está aqui administrando na vida dos seus discípulos aquele momento de angústia e aflição, levando essa palavra de conforto. Então nós não podemos, amados irmãos, viver por aquilo que muitas vezes os nossos olhos estão vendo, porque a realidade que os nossos olhos veem são tristes muitas vezes. São coisas que levam para dentro da nossa alma e do nosso coração grande aflição. Nós temos que viver pela fé no Senhor Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Credes nas promessas do Senhor. Então Jesus aqui, ele traz aos seus discípulos e a nós uma palavra de ânimo, de encorajamento para superar essa provação. Essa provação que há no nosso coração muitas vezes. O salmista, ele mesmo diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus quer, queridos, embora seja difícil para nós, confesso, que seja difícil para nós, pecadores que somos, mas Deus quer, Jesus quer que nós tenhamos atitude de serenidade quando o dia mau chegar. E Ele nos conforta, nas apreensões que nós temos nas nossas vidas. Aquele momento na vida dos discípulos era oportuno, era muito oportuno aquele momento para Jesus trazer essa palavra. Jesus sempre foi sábio, o mestre dos mestres,
a sua palavra chega no momento oportuno na nossa vida, como chega agora. Porque qual de nós não passamos pela aflição, irmão? Qual de nós não passamos pela angústia? Todos nós passamos pelo dia mau, mas o Senhor nos orienta que nós devemos nos permanecer firmes no dia mau. Por isso é que Jesus ele aponta o remédio aqui. Jesus não está alheio à situação. Jesus, irmão, não está negando a aflição dos seus discípulos. Ele não está negando, porque ele conhece o nosso coração. E ele mesmo foi provado, ele mesmo foi tentado 40 dias e 40 noites. Ele sabe o que é padecer. Isaías fala isso, que Jesus, ele era homem de dor e que sabia o que era padecer. Por isso, irmãos, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos angustiados, Jesus, ele conhece o que nós estamos sentindo. Ele sabe o que é isso, porque ele passou por isso. E naquele momento ele aponta o remédio para que os discípulos não ficassem oprimidos, mas ele os encoraja para que eles fiquem firmes. E aponta o remédio, que é a fé. A fé. O justo viverá pela fé. Credes em Deus, isso é fé. Crede também em mim, isso é fé, isso é confiança. A gente olhando lá no livro de Hebreus, os heróis da fé, no capítulo 11, a gente vê que todos eles, aquela descrição, aquela lista de heróis da fé, todos eles venceram pela fé, que é descansar no Senhor. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas eu descanso em Ti. Eu não sei muito bem para onde eu estou indo, mas eu sei com quem eu vou. Abraão não sabia para onde ele estava indo, quando Deus disse a ele: Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Por isso é que Abraão é chamado o pai da fé. Por isso, irmãos, que nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque Abraão creu, diz a Bíblia, e isso foi-lhe imputado por justiça. Com certeza, irmãos, quando Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado, não foi fácil ao seu coração. Fico imaginando o que passava no coração de Abraão naquele momento. Que dor, que aflição. Eu vou perder meu único filho. Mas lá dentro ele tinha fé, ele confiava. Ele disse: Deus proverá. Deus proverá. Sabe, irmão, tem hora que você não sabe o que está acontecendo. Tem hora que é difícil entender o que se passa com a gente. Mas Deus está no controle. Deus está guiando a nossa vida. Ele não perde a direção para nós. Não perdeu para Abraão. Não perdeu. Abraão creu contra a esperança. Porque era um homem idoso e a sua esposa também, sem condição de ser mãe. Mas ele creu. E nasceu Isaque, o filho da promessa. Mas é preciso descansar. É preciso confiar. É preciso dar esse passo de descanso nos braços do Senhor. Nem sempre é fácil, mas nós podemos, pela ação do Espírito Santo, caminhar nessa direção. Então, irmãos, a primeira realidade que o nosso Senhor nos aponta, o primeiro conforto que Ele nos dá para vencer os dias maus, é descansar nele e nele confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 2, que é a atitude nossa ao passar pelo vale, ao passar pela tribulação, está convicto acerca das promessas de Cristo. É muito importante isso.
como crente que somos, ao passarmos pela tribulação da vida, pelas aflições deste mundo, estar convicto acerca das promessas de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso aqui é uma promessa, irmãos. Isso aqui não é uma palavra qualquer. É uma palavra que vem da boca do nosso Deus. E Deus não é um homem para que possa mentir. Quantas promessas nós temos ouvido que não se cumprem aqui na terra? A grande maioria delas. Homens têm prometido muitas coisas para nós, mas não se cumpre as suas palavras. Mas Deus não é homem para que possa mentir. Essas são palavras divinas, palavras do próprio Jesus. E nós temos que estar convictos acerca dessas promessas, porque isso vai nos ajudar a vencer o dia mau. Os discípulos estavam cheios de tristeza. No entanto, Jesus estava indo para o bem deles. Jesus tinha que ir. Era necessário que ele fosse. Era necessário que ele morresse naquela cruz. Não tinha como ele se desviar daquela verdade. E nem mesmo no momento de tanta angústia que Jesus enfrentou. Por isso que ele está preparado para nos ajudar. Lá no Getsemane, Jesus chegou a orar: Senhor, irmãos, o meu pecado, o nosso pecado, sobre Jesus Cristo, levou-o a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, ele nos amou com amor eterno. Jamais ele poderia deixar de cumprir a sua missão. Paulo aos Filipenses fala que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Porque ele levou sobre si, Isaías diz, os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E por suas pisaduras, sofrimento, nós fomos salvos. Por isso, irmãos, nós temos que estar convictos disso. Isso é um remédio, irmãos, para enfrentar o dia mau, o dia do vale da sombra da morte. Jesus estava deixando os discípulos, sim, mas estava deixando com um objetivo definido. Ele tinha que ir. Ele tinha que ir preparar lugar. E esse mesmo motivo faz com que Jesus esteja visivelmente ausente de nós até o presente momento. Mas ele diz: eu vou preparar lugar. É necessário que ele fosse para a cruz e voltasse da onde ele veio. Porque Jesus, não é, deixou a sua glória. Não é? Jesus, ele trocou a alegria que estava proposta pela cruz por amor a cada um de nós. Ele diz: vou preparar um lugar para vocês. E ele deixou, irmãos, o Espírito Santo para nos preparar para as moradas celestiais. E Jesus foi para o céu preparar as moradas celestiais. O Espírito Santo nos prepara para as moradas. Jesus foi preparar essas moradas celestiais para nós. Como é bom saber, irmão, que aqueles que morrem no Senhor, essa promessa se cumpre totalmente nas suas vidas. Como é bom saber, para cada um de nós que cremos em Jesus, que tem Jesus no seu coração, a certeza que tem um lugar para você. Aquele lugar, ele não vai ficar, não é? Como que sem um lugar para os eleitos do Senhor. Jesus foi preparar uma morada celestial para nós. Um lugar onde nós não temos que nos preocupar com segurança, ninguém vai invadir a nossa casa celestial. Nós não precisamos pagar IPTU dessa casa, nem energia, porque o próprio Jesus é a luz que vai brilhar diante de nós, a luz do Cordeiro é que vai brilhar.
Essa é a verdadeira casa nossa. Esse é o verdadeiro lugar. Paulo fala isso, que a nossa morada, a nossa pátria está no céu. Nós somos peregrino e forasteiro. Nós somos estranhos nesse lugar. Por isso que o mundo nos odeia, porque Jesus foi preparar lugar. E irmãos, cada um daqueles que partiram no Senhor já estão naquele lugar que Jesus preparou para eles, assim como tem um lugar para mim. E tem um lugar para você que confia em Jesus. Ele está reservado lá, ninguém vai tomar. É seu, é nosso. Essa é uma promessa que tem que estar muito clara, viva em nosso coração, para ajudar a gente a viver aqui na terra, até o dia que Deus assim determinar. Por isso, irmãos, confie nas promessas, descanse em Deus. Olha que promessa gloriosa, para que você enfrente as lutas dessa vida. Mas uma terceira realidade, uma terceira razão, irmão, do conforto que Jesus traz para nós ao enfrentar o dia mau, é ter a esperança renovada. Ter a esperança renovada. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mesmo na época dos apóstolos, alguns perguntavam: onde está esse Deus? Onde está esse Jesus? E muitos questionam isso, né, amado? Muitos zombam até de nós, dizendo: o que eles estão esperando? Eles estão loucos? Esperando que alguém venha buscá-los daqui, nas nuvens? Que maluquice é essa? Assim é que o mundo pensa de nós. Mas é isso que a Bíblia revela. Aqueles que já morreram no Senhor ressuscitarão na parousia, na volta de Jesus. Fisicamente, ressuscitarão com o corpo glorificado. Olha que promessa. Os nossos entes queridos que foram sepultados em Jesus, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar. E receber um corpo glorificado. Se levantarão do túmulo. Olha que promessa. E para aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, seremos arrebatados, juntamente com os demais, para estar com o Senhor para todo sempre. Por isso Jesus, ele traz essa palavra para renovar nossa esperança. Não deixar esse amor pela volta gloriosa de Jesus em segundo plano. Porque Paulo fala: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça está guardada para mim, não só para mim, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos renovar essa esperança no nosso coração para viver o dia mau, para viver o dia da separação, para viver o dia da enfermidade, para viver o dia da angústia, para viver qualquer que seja a nossa tribulação. Nós precisamos. Jesus, ele está dando a nós essa verdade. Renove a tua esperança. Não deixe com as tribulações, tire do teu coração, não turbe o vosso coração. Não fique perturbado. Olha para minhas promessas, olhe para a palavra de Deus, olha por aquilo que eu fiz, olha que eu fui preparar lugar e voltarei e vos receberei. Jesus mesmo está dizendo isso. Eu vou receber vocês, para que onde eu estou, Jesus está no céu, à direita do Pai, estejais vós também. Repito, era necessário que Jesus fosse, irmão, para preparar o nosso lugar, a nossa morada celestial, para as mansões celestiais que Jesus foi preparar. Porque a ida de Jesus tinha a ver com o futuro eterno do seu povo. O futuro eterno, a vida eterna. E ele então, cumprindo esse objetivo, ele caminha até a cruz, ele dá a sua vida, ele vai assunto ao céu
e antes ele dá essa palavra de consolo e de conforto. Lá no capítulo 15 de João, o Senhor Jesus reafirma essa verdade, quando ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo. Olha, ele está falando para você, irmão, para nós. Não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Sabe por que o mundo nos odeia? Por causa de Jesus. É por isso que o mundo nos odeia. Quem odeia a igreja, odeia Jesus. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Lembra daquilo que aconteceu com Paulo? Paulo, por que me persegues? Jesus disse para Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falou isso para Saulo. E Saulo perseguiu os cristãos. Saulo, até aquele momento, ele nem sabia quem era Jesus. Nem sabia. Jesus se revelou a ele ali, na estrada de Damasco. E ele olha para Saulo e diz: por que você me persegue? Perseguir Jesus? Perseguir Jesus é perseguir a igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Por isso é que ele diz aqui, nesse versículo: todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não importa o ódio do mundo. Não importa o ódio do mundo. Isso não é o mais importante para mim, nem para você. Isso não é o que deve encher o teu coração, o ódio do mundo. O que tem que encher o teu coração é o amor de Cristo e a verdade de que Ele vai nos levar para as mansões celestiais. É isso que tem que encher o nosso coração. É isso que Jesus quer que nós pensemos. Porque Ele mesmo fala: pensai nas coisas lá do alto, não que são aqui da terra. Pensais nas coisas lá do alto, porque vocês estão ocultos comigo em Deus. Que palavra de Jesus, irmãos, para as nossas vidas, para que a gente enfrente o dia mau que vem na nossa vida. Jesus, ele fala de uma alegria transbordante em nosso coração. Capítulo 16 de João, versículo 22, olha que texto lindo. Assim também, agora vós tendes tristeza. Jesus está dizendo: vós tendes tristezas. Ele está nos preparando para isso. Mas ele continua: mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará. E ainda tem mais. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que promessa gloriosa do Senhor Jesus. Ele quer, irmãos, que nós vivamos uma vida transbordante de alegria. Transbordante de alegria. Esse é o grande diferencial, irmãos, quando nós estamos num velório de alguém que tem Jesus no coração. Estamos chorando a saudade, sim. Sim. Mas estamos alegres e confiantes na promessa do Senhor. Isso é que é o diferencial. A minha mãe já sepultou o marido dela, o meu pai, e já sepultou 2 filhos, 2 irmãos, um com 19 anos e um com 35 anos. E eu um dia perguntei para minha mãe: como é que a senhora suporta tudo isso? Eu, pastor, perguntando para minha mãe, e ela me consolou. Ela falou: porque o Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha alegria. Rapaz, que lição. Que lição. Né? A gente pensa que porque é pastor, né, a gente aprende a todo momento. Né? A gente aprende com irmãos que já passaram por aquele momento, que dá a nós uma palavra de conforto também. Como que alguém passou por tantas coisas e ainda
tem o coração transbordante? Porque, irmãos, olha para as promessas de Deus. Olha para isso que o Senhor diz: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Vamos viver a alegria do Senhor na nossa vida. Portanto, irmãos, tenhamos paciência. Tenhamos paciência. A Bíblia recomenda isso para nós. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou os meus pés da lama, do tremedal de lodo, e colocou meus pés sobre a rocha, e me firmou os passos. É isso que Deus faz conosco, irmãos, com a nossa vida. Nós podemos sentir a saudade, a dor, chorar, mas o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, tenhamos paciência, tenhamos, a dependência do Senhor. Não deixemos nosso coração ser perturbado. Não deixemos ser perturbado, porque Jesus virá, e virá brevemente. Breve Jesus voltará. E nós, todos crentes em Jesus, estaremos todos reunidos em uma só família, nas mansões celestiais, louvando e glorificando a Deus, sem morte, sem luto, sem lágrimas, sem doença, sem mais nada. Porque o Senhor será tudo em todos. Que Deus abençoe, irmão. Eu quero convidar